Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Faz hoje precisamente 37 anos, Rui, muito bom dia, Olá. que assistimos a um dos maiores escândalos, a um dos melhores jogos de futebol que eu me recordo de ver em Portugal, no estádio José de Alvalade, o antigo, Sim, Sporting 7, Benfica 1. sim. Rui, como é que foi possível acontecer tal coisa? Numa época em que o Benfica acabaria por ser campeão nacional. E acabaria por ser campeão nacional no jogo da segunda volta, curiosamente. Portanto, o Benfica precisava da vitória para ser campeão. Ao receber o Sporting, ganhou e foi campeão. E também ganhou a taça ao Sporting, no Jamor. 2 golos do Diamantino. Um de livre direto. Em relação ao programa anterior sobre livros diretos. E o Marlon Brandão marcaria o gol de honra do Sporting, porque o Benfica chegou a estar em vantagem com 2-0. Portanto, Benfica do Brasinha, John Mortimer, que se vai embora no fim dessa taça. E quem entra para o lugar dele é o Eb Skovdal, um dinamarquês. Depois o Tony agarra na equipa em outubro, novembro e vai à final da Taça dos Campeões com o PSV, nos penaltis. O Sporting, na altura do 7-1, treinado por Manuel José, não acabou a época. O Sporting, aliás, não ganhou nos 7 jogos seguintes aos 7-1. Impressionante. Para o campeonato. Ganhou para a taça. O Sporting Incrível. Goleia, esmaga, estava em humilha quarto. o Benfica 7-1 e não ganha nas 7 jornadas seguintes. Benfica líder, portanto, é o único líder a perder 7-1 Incrível. na história do futebol português. Pá, só ao Sporting aconteceria uma coisa dessas. Com todo o respeito, que tem grande carinho O Ruben Amorim é que disse bem mas é impressionante. nos últimos tempos, não é? Há coisas que só acontecem, que o Sporting tem esta queda para isso. Porque dificulta um pouco as coisas. Acho que foi, entre aspas, que foi isso que o Ruben disse. Historicamente é assim. Agora, deste dia, 14, né? De dezembro, de facto é um dia que ficará sempre na história. Estamos aqui a falar dos 37 anos, mas daqui a 37 também se falará disso. Porque é um acontecimento sui generis, pelo resultado, pelo desnível, porque o 6-3 também é um resultado, o 3-6 em 94 também é um resultado vistoso, mas não há este desnível de 6 golos de diferença, e porque o Benfica era líder e o Sporting estava em quarto. Portanto, são muitas... Altamente improvável. Há muitas coisas a acontecer. Seria sempre altamente improvável, mas Sim. o contexto esportivo das duas equipas, então, ainda tornaria mais... Tudo, sim. Sobretudo, na véspera, Porto 8, Farense 3. Eu lembro-me disto, de acompanhar o relato do jogo. Sabes porque é que eu tenho aqui 2 folhas? Porque eu estive a reler um artigo teu maravilhoso no Observador. O ponto de partida é o 7-1, mas tu começas a contextualizar tudo com este 8-3 do Porto ao Farense. Portanto, só nesses 2 jogos, 8-3, 11... 8, 19. 19 golos em 2 jogos. Yeah, espetacular. É incrível mesmo. E o artigo está espetacular. E tu Obrigado. depois descreves muito bem os 19 golos. Aliás, estão aqui. O Porto 8, Farense 3, começa logo com 2 golos do Futre. Não é? Pois. Aos 3 minutos já tinha avisado o Futre. Espetacular. Depois marca o Gomes, João Pinto, o Pereirinha, pai do Pereirinha, reduz. O Ciro, lembro-me muito bem deste brasileiro, reduz para 4-2. Antes do intervalo, Gomes 5-2, Gomes 6-2. Incrível. Segunda parte, mais calminha. Gomes 7-2, Gomes 8-2 e o Jorge Andrade, que viria a ser jogador do Porto, reduz para 8-3 aos 90, depois de um penalti cometido sobre Paco Fortes. É espetacular, vês? Não me lembrava disto. Lindo. Isto foi o Porto 8, Isto foi Farense sábado à 3. noite. Sábado à noite, dia Domingo. 13 de dezembro. Domingo à tarde, dia de festa de Natal da RTP, no Coliseu. Estavas lá tu? Com os teus pais? Não, o meu pai não foi. Estava a Lá trabalhar. Foste sozinho? Não, eu. Então, 86, 9 anos, não podia ir sozinho. Foste com a tua mãe? Fui com a minha mãe. Acho que foi a única vez que o meu pai falhou o Natal da RTP. E falhou por culpa do jogo. Aliás, é ele que dá a voz ao jogo todo, que está na internet. Deu em direto este jogo na RTP? Não deu. Não. Deu à noite. Okay. Foi Resumo alargado. Não, deu o jogo. O jogo todo.
Deu o jogo todo, sim. Tal foi a surpresa, 7-1, não é? Como é que é isto? Como é que aconteceu? Não dá para fazer cortes. Não dá para Temos fazer corte, é isso. Embora a primeira parte tenha sido magra, 1-0, não é? Mário Jorge, remate de Manuel Fernandes, defesa de Silvino. E Silvino que nesse dia se equipou de azul, ele que por norma equipava-se de verde, mas tinha... Alguma explicação para isso ou coincidência? A explicação do verde é confundir o adversário, porque os avançados e os médios, quando recebem a bola, raramente têm a cabeça levantada, não é? Estou a falar de lances dentro da área, em que é preciso matar. Terá matar sido o para não assunto. confundir com os adversários, com os jogadores do Sporting, o verde? Olha, boa pergunta. Ele já me explicou e eu já me esqueci agora, neste momento. Aliás, nós sabemos que, podemos antecipar isto, que vamos ter uma entrevista Sim, é com o verdade. Silvino em janeiro, creio eu. Não, em dezembro. Em dezembro é ainda. agora. Só que ele explicou-me, e até me explicou que o Fernando Martins, o presidente, de verde não e tal, mas que depois deste dia, ok. Então A partir de agora. Então vamos lá ver. Porque, de facto, não era só o Silvino que se vestia de verde, havia outros guarda-redes que tinham esta manha do verde para atrapalhar. Porque lá está, o avançado quando recebe a bola tem a cabeça posta na bola e na relva, e se um guarda-redes avançar depressa, pode anular Sim. essa vantagem do avançado de estar isolado. Mas nesse dia Silvino de azul repeliu a bola, remate Manuel Fernandes, e o Mário Jorge tem um remate frouxo e dá um 1-0. Intervalo, Sporting 1, Benfica Tranquilo. 0, tudo normal. Normal. A segunda parte é que é um regabof completo, não é? O Sporting faz 2-0, o Benfica reduz Vando, e depois 5 golos seguidos do Sporting. Manuel Fernandes acaba a tarde com 4 golos. É curioso referir que... 5 golos em 20 minutos, Rui. Pois, é muito. Sim. 5 golos em 20 minutos. O Cinco. 3-1 é aos 65 e o 7-1 é aos 86. Yeah, pois. É impressionante. Sim. Tu já reviste o jogo completo, não? Já 2 vezes na mesma noite. Para quê? Para tirar notas sobre o toque de bola deste ou daquele jogador. O primeiro foi para ver quantas vezes é que o Manuel Fernandes tinha rematado a baliza, tinha este fascínio. E então o Manuel Fernandes remata a baliza 7 vezes, marca 4 golos. Os outros 3 resultam em golos. Portanto, Eficaz. maior do que a vida neste jogo é impossível, não é? Impossível. E depois a segunda parte, a segunda visualização do jogo teve a ver com o número de bolas perdidas do Ralph Mead. O Ralph Mead, avançado, ponta de lança inglês. do Arsenal, marcou, né? Foi Manuel Fernandes 4, Mário Jorge 2. Canto da direita de Mário Jorge, toque de Litos ao primeiro poste e encosto de Ralph Mead. O Ralph Mead perde imensas bolas porque joga a primeira parte muito sozinho, lá na frente. E há muitas bolas para as costas da defesa do Benfica, e o Ralph Mead aparece muitas vezes sozinho, muito colado à linha, ou próximo da linha, e revela-se muito trapalhão. Perde muitas bolas, não me lembro já quantas foram. Adorava ter esse número aqui. Mas foram imensas bolas. Para quem ganhou 7-1, parece um contrassenso. Como é que é possível um avançado perder tantas bolas? E portanto, sim, revi esse jogo. Até me lembro que estava no Qatar. Não, estava nos Emirados Árabes Unidos a acompanhar a vitória do Qatar na Taça da Ásia. A Taça da Ásia 2019 ganhou o Qatar, com um futebol bastante vistoso daquele selecionador espanhol que depois esteve no Mundial 2022, não é? Félix Sánchez, será o nome dele. E o Qatar eliminou os Emirados Árabes Unidos na meia-final e depois ganhou a final a quem? O Japão? Acho que foi ao Japão. Foi ao Murakami. E lembro-me de, numa noite, lembrar-me, deixa cá rever isto, já que o jogo está todo no YouTube, deixa cá ver quantas vezes é que o Ralph Mead perdeu a bola, porque tinham-me alertado para essa circunstância. E eu também me lembro de pensar, então se Manuel Fernandes marcou 4, tem o outro avançado, porque o Sporting jogou em 4-4-2. Enfim, foi uma tarde, aliás, uma tarde memorável para o Sporting, que seria só essa tarde, porque depois o resto da época, de facto, foi catastrófico.
Também foi uma tarde péssima para o Benfica, mas também foi só a única tarde, porque o Benfica nunca mais perdeu um campeonato. O Benfica era líder, continua líder. Reagiu bem a esta humilhação. Sim, reagiu muito bem. Se bem, nessa semana, na quarta-feira, apresentação de Casa Grande pelo Porto nas Antas. Porto-Benfica. Na quarta-feira seguinte. Incrível. É coisas que já não se usam, não é? Incrível. É impensável. Walter Casagrande, que veio rotulado de craque, matadores. Sim. Um dos símbolos maiores da democracia corintiana. Exatamente, nem mais. E que no Porto acabou por não resultar. Embora tenha sido campeão europeu, mas estava no banco nesse jogo. Estava lá, exatamente. Não é uma figura presente. E o Benfica vai jogar às Antas 1-1. Convido-vos a verem o gol do Chiquinho Carlos, que é uma coisa deliciosa. Quase desde o meio campo. Ele vai pelo meio, mas é pelo meio mesmo a fintar, não é passar pelos jogadores, porque muitas vezes os jogadores fogem, não é? Sim. E depois marcam. Também há mérito, atenção, de avançar com a bola a fugir. Chiquinho. O Chiquinho campo, e depois chega. Eu acho que ele marca o gol ao Zé Beto e depois o Mlinarzic entra para os penaltis. Curioso. E de facto, tenho esta ideia. E de facto o Porto ganha nos penaltis, porque aquilo é 1-1, é uma festa muito longa, o jogo acaba quase madrugada, ou acaba mesmo madrugada, e é o Mlinarzic que dá a vitória ao Porto. A vitória, claro, é um jogo particular, né? Da apresentação do Casa Grande. Portanto, o Benfica tem esta semana conturbada. Portanto, um jogo amigável Porto-Benfica. Porto-Benfica, nas Antas. Já falei com 2 ou 3 jogadores deste Benfica e todos me dizem muito difícil, claro, a derrota e pior ainda, a semana dos filhos na escola. Porque de facto havia um bullying, ainda não havia a palavra, mas o jeito mas o bullying já existia. Já existia. E que alguns filhos de jogadores sofreram na pele da pele, no sentido verbal, não é? Sim. Sentiram na pele essa derrota. E quando eu trago à baila este jogo, porque calha ser hoje quinta-feira, né? Dia 14, o jogo foi num domingo. 37 anos, impressionante. 37 anos. Nas tais pesquisas pela hemeroteca, fui dar, numa primeira instância, à manchete do jornal A Bola. Na altura era trissemanário, tal como o Record. O Record era à terça, à sexta e ao domingo. A Bola era ao sábado, à segunda e à quinta. E à quarta era um dia preenchido ou pela Gazeta dos Esportes, Mundo Desportivo antes, e depois o jogo também se intrometeu. Lembro-me do jogo, sobretudo na volta a Portugal. Era aquele jornal que na quarta-feira satisfazia a minha curiosidade da volta a Portugal, com aquelas classificações longuíssimas. Para quem não está a ver, o Rui tem aqui bem imprimido, 3 primeiras páginas de jornais depois no do seguinte, 7-1, no dia a seguir, no day after ao 7-1. Quais são os 3 jornais, Rui, que tens aí? Tenho um desportivo, era o único na altura, A Bola. Tenho um matutino, Diário de Notícias, e tenho um vespertino, Diário de Lisboa. Coincidência ou não sei, teremos que ir ao Snob, que é um restaurante muito conspirativo, para saber se houve ali alguma manigância. Nunca ouvi falar. Não? O Snob é um restaurante mesmo assim, daqueles que convida convida uma invasão à Espanha ou a derrubar um governo qualquer. Eu fui lá 2 vezes e gostei bastante. Tanto jogo Sporting 7, Benfica 1, domingo à tarde, e os jornais são de segunda-feira. Nenhum deles tem 7-1 na primeira página. Em nenhum texto, em nenhum título, e nenhum deles tem a menção justa e honrosa 4 golos de Manuel Fernandes. Porque eu acho que é um atropelo. Nem 7-1, nem o póquer do Manuel Fernandes são escolhidos para a primeira página. A Bola tem Sporting, é grande sensação. A foto é um lance entre o pássaro azul Silvino e o Manuel Fernandes. Manuel Fernandes marca o segundo golo. Okay. Tem aqui o diamantino, está de costas para a fotografia. Sporting é grande sensação. Depois tem um grande set, recorde à antiga, à inglesa, aliás, Sim. recorde histórico. E o texto do Aurélio Márcio, que depois continua numa página anterior.
10, parece-me, na 10ª página. As primeiras 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Peço desculpa. As primeiras 21 linhas são sobre o Benfica. Como é que o líder Benfica perdeu por 7. Portanto, Manuel Fernandes 0 também. 4 golos. Só marcou 4 golos também, Rui. Atenção que depois disso nunca houve ninguém que tivesse marcado 4 golos num derby. E antes, Eusébio, em 72, outubro de 72, Benfica 4, Sporting 1, acho que foi Eusébio 4 e Asaldo 1. Tenho esta ideia. Portanto, Manuel Fernandes ao nível do Eusébio, Sim. no que diz respeito a um derby. É claro que marcar 4 em 4 Claro. é espetacular, muito mais espetacular, claro que sim. Mas isto tinha 2 nuances. E depois, na mesma manchete, a bola tem, entretanto, no Restelo, Benfica não conseguiu apagar a estrelinha. Isto tem a ver com o facto do Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, estar em terceiro lugar. Lá está, o Sporting estava em quarto. E o Belenenses empatou com o Vitória 2-2. E depois aqui também uma coluna tem a classificação do Porto, estava à frente, mas com os mesmos pontos do Benfica. Era uma vantagem que teria a ver com golos. O Porto, se não me engano, tem 38-10, o Benfica tem 27-15, portanto, teria 8 sofridos, né? Passou a ter 15. Vitória 22, portanto, Vitória estava a 1 ponto dos da frente, muito engraçado. Muito bom. E se ganhasse, apanhava-os. Teria apanhado. E Sporting, 20 pontos, com, repara, 27 golos, os mesmos do Benfica, mas tinha 20 só, muito pouco. 11 golos sofridos. Portanto, o Porto tinha 10. E o Vitória tinha ou 9 ou 8, não consigo ver aqui no print. Portanto, o Vitória dos 4 era a melhor defesa. Se bem que o Porto sofreu 3 com o Farense, também é esquisito. No 8-3. Já por falar disso, portanto, o jogo foi sábado à noite, não há uma única referência ao 8-3 do Porto Farense, o que também acho. Enfim. Depois, diário de notícias. Isto parece aquelas coisas... Eu aí nem me apercebi que era depois do Benfica Sporting. Eu tinha dito do Sporting Benfica. A forma como eles vendem essa manchete é... Isto é a capa do suplemento de desporto. Atenção. Capa do suplemento de desporto. Não é a manchete. Do DN? Do DN. Benfica em queda livre deixa planar o Futebol Clube do Porto. Depois tem 2 subtítulos. Chaves empate em Portimão. Académica, Braga e Varzim dão broas aos adeptos. Depois no texto, e este pode-se ler porque não é tão miudinho como... Exato, consegues perceber bem o que está aí. Pelos 2 pontos que deixou em Alvalade, com a agravante de ter sido uma derrota histórica, o Benfica permitiu que o Porto se colasse na liderança do campeonato. Porto que, entretanto, não perdeu a oportunidade de aguçar o apetite perante um Farense em desespero. 0 Sporting. O Guimarães, por seu turno... O Sporting existia na altura, não? Não existia. Conseguiu sair do Restelo com um empate, mantendo-se... Mas é impressionante, de facto. Mantendo-se à espreita que benfiquistas e portistas se distraiam. Depois fala dos Chaves, mais 1 ponto em Portimão, e depois acaba mesmo com Académica, Braga e Varzim. Devem ter vencido, e então... também aqui tem uma foto do Belenenses Vitória. Festa em Belém foi repartida. E depois tem 2 fotos do derby. Um deles é o primeiro gol do Mário Jorge, em que eu não vejo a bola, mas... não, está aqui. Está aqui a bola. Já passou a Silvino. E depois tem a foto do Manuel Fernandes, a tal que também aparece na bola, o cabeceamento em antecipação ao Silvino. Portanto, bola e DN. Isto parece aqueles programas da manhã, não é? Manhã. Ou à noite com a revista de imprensa. Agora temos o Diário de Lisboa, que sai à tarde, portanto já saiu quase 24 horas depois do jogo. Portanto, já tudo Segunda-feira à tarde. Segunda-feira à tarde, portanto, tudo devidamente esmiuçado ou não pela bola e pelo Diário de Notícias. E o Diário de Lisboa diz: goleada, Sporting cilindra Benfica em tarde de Manuel Fernandes. Nas páginas 14 e 15. Ao lado temos uma publicidade de comerciais ligeiros, em 60 meses sem entradas e sem juros. E a foto é o Veloso, confirmo, e depois é um rapaz com o número 10.
e diz: Veloso fica em sentido. Manuel Fernandes vai disparar. Não era o Manuel Fernandes. Não, Manuel Fernandes, que esse é o 9. Lá atrás vejo, por exemplo, o Oceano. Dá para ver o Oceano. Quem era o número 10 do Sporting? Número 10. Eu aposto no Litos. Litos? Não consegues ver pela... Não, pá. Ele tem estilo, mas não sei quem é. Mário Jorge, não. O Mid acho que é o 11. 9 Manuel Fernandes, 10 Mário Jorge, 11 Mid. Espera aí, é o 10, é o 10, repara, porque aqui na foto do DN está o autor do gol, que é o 10, Mário Jorge. É o Mário Jorge. Era o estilo dele. Mário Jorge. Mário Jorge. Se bem que aqui, na legenda, Veloso fica em sentido, Manuel Fernandes vai disparar. Seriam do Rei de Sarilhos, 35 anos completados a 5 de junho, 4 dos tentos com que o Sporting brindou o Natal benfiquista. Portanto, também não há 7-1, mas aqui fala-se dos 4 golos de Manuel Fernandes. Com 35 anos, o Manel. Sim. E o Otero, quando marca os 4, tem 30. Mas tem 30 com joelhos de 40, não é? Ele foi operado 6 vezes. E, portanto, isto nasceu da tal pesquisa pelos livros diretos e, de repente, vou ver esta manchete. Eu calhou virar assim, portanto, avançar na coleção e, de repente, caio nesta manchete. E eu, não pode ser, espera aí. E ainda tive aquela sensação de pensar, espera aí, o jogo, foi sábado. Mas depois lembrava-me do Farense Porto. E Farense Porto numa sexta-feira, porquê? Não é? Não havia a mania das competições europeias. Sim. Aliás, do Porto, quando é campeão europeu 87, joga 3 dias antes com o Farense em Portimão. Portanto, não havia cá aquela coisa, vamos antecipar o jogo. Não, é jogar e acabou, não é? Sem mariquices. E só com 2 suplentes. Exato. Não é como agora somos maricas e com 5 suplentes. Com 5 suplentes. E pensei, o jogo foi domingo. Então, e depois a tal festa de Natal, que era sempre ao domingo, da RTP, a ausência do meu pai, lembro-me disso. Então, mas como é que é possível isto acontecer? E voltei atrás, esfreguei os olhos, com lentes de contacto, com óculos. Não, isto não pode ser. Pá. O pequeno Rui. Não pode ser. E então pedi a coleção do Diário de Notícias, que a Hemeroteca também tem à disposição, na hora. E fiquei igualmente espantado, acho que nunca me tinha dado conta disso. E depois, não é preciso pedir a coleção do Diário de Lisboa na Hemeroteca, porque está disponível na Fundação Mário Soares. Okay. Quem quiser, desde 21 a 90. Okay. Tem lá a coleção toda, pronto, há falhas, claro, às vezes há páginas ao contrário, viradas de cabeça para baixo, mas dá para ir, dá para consultar. E então vibrei no mau sentido com estas 3 situações que me parecem caricatas e, acima de tudo, uma aberração deontológica. Porque isto... estamos a falar de jornais que davam... Atenção, também é preciso... Eu depois dormi sobre o assunto e pensei, agora vou ver nas edições seguintes se dava o resultado na primeira página, que às vezes podia ser uma moda, não dar o resultado na primeira página, pronto. Não, davam, não é? Davam sempre. Antes e depois. É um esquecimento muito estranho, não é? Até porque o Manuel Fernandes cometeu um feito heroico. Sim, 4 golos. Heroico. Com aquela idade ainda por cima. Com aquela idade é importante dizer que ele tinha sido melhor marcador da época anterior, 85-86. Não foi ao México, 86. É isso que eu ia dizer. Também é verdade que não foi ao México, porque na primeira jornada marca 5 ao Penafiel, num 7-0. E é convidado para ir ao domingo esportivo. E saiu a pergunta, Manel, então, e agora? Acha que estes 5 golos vão lhe dar alguma vida para a seleção? E Manuel Fernandes disse que agora era hora de dar lugar aos mais jovens. Mas mal sabia Manuel Fernandes que ia ter uma época em cheio, com 30 golos. Não foi convocado para o Mundial do México. Aliás, o titular foi o Gomes. Uhum. Era Gomes e Futre, era a dupla sensação. E, aliás, o Porto foi campeão nesse ano, 86. O Manuel Fernandes foi o melhor marcador. Portanto, ele podia estar de birra, né? Não vou ao Mundial do México. Birra não, mas podia ter entrado. Fruto da idade, da frustração de ir ao México. Não, portanto, ele ganhou aqui também uma vida, uma segunda vida. Atenção que ele depois faz 2 épocas muito interessantes no Vitória. Uma delas com o seu amigo Rui Jordão. Então, mais amigos, né? Eurico, Zezinho, Mesares, ainda será cruzado com o Cadete? Não, em Setúbal.
talvez. Talvez. Julgaria que sim. Ou então Ou o julgaria treinador. que sim. Pois. Ou então também como treinador. treinador do Vitória. Mas eu lembro-me de um 4-4 com o Porto, no Bonfim. Vi esse jogo com o meu pai. Não era dia de festa de Natal RTP. da RTP. E ele marcou 2 golos. Ok. É um jogo em que o Porto se adianta. Rui Barros, Lembro-me Madger. muito bem desse jogo. Aliás, é a época seguinte, 87, 88. Lembro-me muito bem desse jogo. Do resumo. Portanto, o Porto é campeão 4-4. europeu sem futuro, já com Rui Barros. Sim. Madger, Rui Barros. E ele marca 2. E, portanto, ele era um goleador por excelência. Podia ter sido mais se marcasse os penaltis e não os distribuísse pelos companheiros de equipa. Exatamente. E tem aqui uma tarde memorável. Ele ainda tem a bola de jogo, porque nesse dia fazia anos a filha dele. Já a viste? Não. Ao vivo e a cores? Já vi em Sarilhos. Em Sarilhos. Sim, numa reportagem fotográfica do Jornal I. Quando o que é que foi? Portanto, Jornal I... Terá 2009 feito o jogo... a 2015... 30 anos do jogo? Não. 2000, não. 25? De 2009, o que é que seria? Não sei qual é que era. 2009 não. 2009 não. Não podia 86. ser. Não, se calhar é 2011, não faria quem é? 2011 seria 25 anos. 25. Bodas de Prata. Bodas de prata, acho que é Bodas de isso. prata. Acho que fiz um trabalho com isso. Também a falar sobre várias coisas, sobre, por exemplo, o Benfica tinha o patrocínio da Shell, o Sporting não tinha patrocínio ainda. Estrangeiros também. O que é que um tinha, o que é que o outro não tinha. E, lá está, aquela série aquela série de insucesso do Sporting logo a seguir, o que é uma coisa que não tem explicação nenhuma. 7 jogos sem Tanto é assim ganhar. que o Manuel José acaba por não resistir, não é? Não resiste. Oh, Eu acho que ou é 7 jogos sem ganhar, ou só ganhou ao 7º jogo. Ok. Mas lá está, é o Qualquer 7. uma das hipóteses é má. É o... De acordo. Até me parece que o Sporting acaba em quarto nesse campeonato, atrás da Vitória. Rui, 2 questõezinhas muito rápidas antes de encerrarmos aqui o 7-1. Primeiro, há aqui na tua descrição dos golos alguns nomes maravilhosos, dos Isso. quais já não me recordava até lê-los aqui nas tuas folhas. 4-1, Mário Jorge, aos 108 minutos, livre de Zinho, Sim. na esquerda. Manuel Fernandes cabeceia para a defesa de Silvino e recarga vitoriosa Mário Jorge. Zinho. Do Braga, depois, não é? Ou antes. Esse Zinho tem uma história bonita no Braga. Acho que é depois. Ok. Logo a seguir, 5-1, cruzamento atrasado da esquerda de Zinho e salto de peixe de Manuel Fernandes. Este golo é mítico. Sim, também me lembro bem. O 6-1 é uma jogada do Oceano que rompe entre 3 adversários e ganha o ressalto e isola Pois é. o Manuel Fernandes. Sim. E o 7-1, este jogador eu adorava. Silvinho é isolado para o Oceano e atira para a defesa incompleta de Silvino antes da recarga de Manuel Fernandes. Portanto, Silvinho e Zinho. E Silvino. O Silvino. Há outra coisa também muito, muito interessante. Esse Benfica teve 3 capitães. Porque o titular, se não me engano, saiu, deu a braçadeira ao Diamantino, saiu, deu ao Carlos Manuel. Acho que a sequência é essa. Shell, Diamantino, Carlos Manuel. 3 senhores. Primeiro suplente a sair, e lá está. Isto é o visionamento duplo naquela noite. Nos Emirados Árabes Unidos. E não estava no Dubai, estava numa cidade fronteiriça, não me lembro qual era agora. O Negrete é o primeiro jogador que vai aquecer e não joga. Manuel Negrete. O Negrete sai na primeira parte, vai aquecer, pronto, e a RTP diz, atenção, a Manuel José e tal, o Negrete sai, aquece e não nunca entra. É uma história curiosa e, aliás, no 3-6, acho que o primeiro a sair do aquecimento, o primeiro a ir para o aquecimento é o Rui Costa. Que também não entra. Não, entra, Ou entra. Mas não é o primeiro. Acho que a primeira carta é o Rui Águas. Já me aconteceu, amigo. É ti? Enquanto futebolista, Mas imagina. amador e semi-profissional. Não jogar? Não jogar. Não. E aquecer na primeira parte? Na primeira parte e nunca entrar. Imagina o Negrete. A diferença, lá está, para hoje em dia, é que só entravam 2. Pois, claro. Sim. E, portanto, havia ali uma possibilidade de quase 50% de entrar ou não entrar. Sim. E quando isso acontecia era... Pá, o que é que eu estive aqui a perder 3 horas da minha vida para isto? Pá. Mas pronto. Ruizinho, só mesmo para fechar.
quando vês o jogo, percebes os motivos do desastre do Benfica? Há alguma explicação tática, inspiração individual? Não, acho que não. É um castelo de cartas, não é? Que Começa a desabar. ao segundo abanão foi mesmo... Marcou o gol, mas o gol foi o gol do Vande foi assim é um livre, batido da esquerda, e o Vande aparece e marca, sim. Mas é um oásis. Depois o Sporting também, sempre que ia lá, marcava. Imagine-se que isso acontecia sempre. Claro que os resultados eram sempre assim, não é? De facto, o Sporting foi superior, não há disso dúvida, mas contou com uma tarde muito interessante do próprio Zinho. E agora estou-me a recordar de uma conversa com o Manuel Fernandes, e o Manuel Fernandes disse, num dos golos, acho que é o 3-1, para o Zinho bater o canto para ele cabecear, é o gol desta foto. Aqui está, é aos 75 minutos, canto da direita de Mário Jorge. Mário Jorge, ok. Mas então... Que era esquerdino também, e o Zinho também era esquerdino. Sim, pois, olha, mas tenho ideia... Toque de Litos ao primeiro poste. Tenho ideia que ele me disse que... Pode ter confundido até o Mário Jorge. Ou eu, o Zinho com o Mário Jorge, ou eu, Exatamente. mas ele dizia que o Zinho em bolas paradas era muito forte, e que punha a bola onde queria, e então Manuel Fernandes disse, primeiro poste. Pronto, e a jogada desenrolou-se, e que depois, de facto, foi não é daqueles jogos em que tu notes, pô, isto foi mesmo uma grande diferença, mas foi. No resultado foi. Não tenho ideia da estatística, ainda não havia esse tipo de É a beleza do métrica. jogo, não é? Isto não acontece nem no voleibol, nem no basquetebol. Pois, claro. No futebol isto é possível. Sim. Duas equipas muito equilibradas, Sim. se calhar o Benfica até teoricamente superiores, Claro. ou muito, se calhar não. Sim. E depois acaba por levar 7. Foi ali um ambiente especial que foi envolvido, e que tornou, de facto, este dia especial para quem assistiu ao jogo. Seja Sporting ou Benfica, porque lá está. Os sportingistas têm este dia como memória sagrado. E os benfiquistas também o têm porque podem argumentar, atenção, nós na segunda volta, nós fomos campeões e no jogo contra o Sporting. E depois, na final da taça, em que o Sporting eliminou na meia-final o Porto, nas Antas, um gol do Mário, no último minuto de prolongamento. Eu estava lá nesse jogo. Nunca vi tanta porrada num estádio como essa tarde. Pois. Eu lembro-me que saí a chorar, mas traumatizado. Claro. Traumatizado mesmo com o ambiente que vi lá. O meu pai pôs o meu colo. Portanto, eu tinha 8 anos. Isso é 87, sim. 8 anos, e saí mesmo com medo do estádio, e durante algum tempo aquilo estava na minha cabeça e eu recusava-me por simplesmente a ir para sítios onde estivessem muitas pessoas. Pois. Sim. Foi muito feio. Aliás, eu nem sei se era um setor de deportistas, de sportinguistas, aquilo era toda a gente a andar à porrada. sim. Eu lembro que o meu pai pegou em mim, lembro perfeitamente que estávamos com um amigo do meu pai chamado Álvaro, que vivia em Cristuma, aquelas coisas que uma pessoa se vai lembrando, Sim. e que o meu pai pega em mim, ficamos assim encostados a uma parede e depois tentamos encontrar uma porta para sair. Mas esquece, aquilo era os maravilhosos anos 80. Pois. Agora estavas a falar disso e eu estava-me a lembrar, espera lá, então se isto é Porto-Farense, a segunda volta foi Farense-Porto e Benfica-Sporting. Benfica campeão, e 3 dias depois, Porto campeão europeu. Exatamente. Bem, e 1-0 do Farense ao Porto foi do Paco Fortes. Isto é... em Portimão. É extraordinário, Ruizinho. Mas pronto, isto foi para assinalar a data, claro. Não, é um dos jogos da nossa vida. E é por isso que eu estou vestido com uma camisola que não é minha, é do 0-0, não é? E que é do Jardel. 16 Jardel, que é uma camisola... Que não estava presente. Não. Olha, se tivesse jogado no lugar do Ralph Mead. Não tinha sido 7-1, se calhar, não é? Pobre Silvino. E para falar deste para mim, desnorte jornalístico, não compreendo. Sim. Ou melhor, compreendo, mas não compreendo. Acho que isto só é tu é que serias capaz de recuperar estas 3 primeiras páginas. Fiquei chocado. Porque de facto é estranho. Eu confesso, para acabar, quando mandaste as 3 fotos, eu olhei para uma delas e nem sequer estava a relacionar com o Benfica Sporting. Não. Porque esquece do resultado e esquece do Manuel Fernandes, que só marcou 4 gols nessa tarde. Sim, aqui isto, lá está. Bola manchete, Diário Lisboa manchete, manchete do suplemento desportivo do DN, atenção. Muito bem. Ruizinho, vamos avançar para o nosso Vamos lá. domingo Vamos. desportivo.
Domingo Desportivo. Rui, nós falamos sobre este cromo dos bons há algumas semanas, quando falamos sobre o futebol alentejano. Foi, verdade. No Domingo Desportivo, lá está, sobre o Patalino do Elvas. Verdade. Tu depois mencionaste o Gregório Freixo Pois foi. e agora recuperas aqui o Gregório Freixo. E isso gerou alguma... no Twitter houve até pessoas... não sabia que ele era alentejano e vou ver e tal. O Luso depois não era do Barreiro, era o Luso Não da me lembro. Mielhada. Alguém Sim, também nos disse isso no Sim, Twitter. Sim. Twitter que agora é o X, não é? E tu hoje recuperas... Isto é como a Holanda, não é? Exatamente. Tu recuperas o Gregório Freixo. Recupero Vamos a isso. porque o nosso famoso Luís Terapiques De Évora. de Évora, que quer ocupar o primeiro lugar execo com o Rui Pedro Silva nas menções ao programa. O Tiago Beato anda ali também no... Pois Ana. Estão esses três, é verdade. E então ele enviou-me, e eu achei isto espantoso, dá acerca do último Destino de Saudade. Gregório Freixo era filho do tratador de relva do Lusitano de Évora, Ei. que depois foi levado para a Académica pelo Otto Bummel, que era um treinador brasileiro, para tratar da relva em Coimbra. Uma desgraça dupla, porque a relva do Lusitano era das melhores do país nessa época e o Gregório Freixo teria sido um grande craque nascido e criado no Lusitano. E depois acaba o maior capitão que nunca tivemos. Ei, E a acompanhar um recorte Sublime. da bola a dizer: Gregório Freixo em 59 já alinhava na Académica. O pai do... Portanto, 59 teria que ser o pai dele, não é? Uma miúda aí vestida, equipada a Gregório. Equipada a Gregório, equipada à Académica. Era mesmo o Gregório. Sem o bigode não o reconhecia, pá. Foi uma grande... Isto é muito bom, pá. É espetacular. Isto é muito bom. E tudo, Isto é essas muito coisas, de facto a vida leva-nos para... Gostávamos de mostrar esta foto aos nossos Era bom, não é? espectadores, porque esta foto é maravilhosa. Isto é um pedaço de história muito interessante. É um achado mais Quando um disseste do 59, Luís eu Terapiques. estava a levar Pois, para o sim, pai, sim, para o tratador de relva. Mas não, é mesmo o menino Gregório Freixo. Pequenino. Sim. É incrível isto. É uma história incrível. Portanto, o pai do Gregório é évorense, alentejano, tratador de relva de grande qualidade, que foi contratado pela Académica também para tratar a relva. Ou seja, o filho dele, o Gregório, já não jogou no Lusitano. Não. Começou logo na Académica. Foi, já viste? O Lusitano perdeu ali uma... O que é que uma transferência de um tratador de relva. não é? Pode significar. Ai. Isto agora vem-me Tate foi-se, lembrei-me de um tratador de relva inglês que foi contratado pelo Real Madrid no tempo dos Galácticos e ele tinha vencido muitos Eu lembro-me disso. um Burgess B-U-R-G-E-S-S, não me lembro do nome dele, não sei se é Steve ou Paul Eu Burgess. recordo-me muito bem dessa história. Ele foi contratado e virou figura no meio dos Galácticos, tanto que na distribuição dos prémios ele estava nessas reuniões também, porque os jogadores estavam em mérito. Ele tinha vencido muitos prémios de maior tratador de relva da Premier League. E o Real Madrid foi contratá-lo. Fico a tratá-lo. Eu desconhecia essa história. Incrível. E agora lembrei-me, estava aqui o Terapiques e nós a O falar... senhor Freixo, Pô, grande qualidade. Portanto, grande a relva qualidade. em Évora era boa e depois passou a ser em Coimbra. Portanto, o Gregório Freixo é o único jogador que jogou pela Seleção Nacional nascido em Évora Era Évora ou Beja? Não me lembro já. ou Elvas? Não, Elvas é o Patalino. Elvas ou Patalino? É Elvas, o único é o desculpa. Patalino. Sim. Elvas, então, estou a confundir as histórias. Pronto. Patalino é o único internacional de Elvas. Exatamente, o Gregório Freixo, internacional, alentejano e filho Yeah. do senhor Freixo, que era um tratador de relva Viste maravilhoso. isto? E a vida proporciona isso. Portanto, ele podia ter uma vida diferente, muito Isto é giro, diferente porque hoje, como quando jogador. mandaste aqui o plano, eu vi Gregório Freixo e disse: o que é que falta dizer sobre o Gregório Freixo? Não é? Depois do anterior programa, o que é que faltava dizer sobre o Gregório? Faltava dizer isto. Obrigado, Luís Terapiques. O Luís Tirapuco já merece vir aqui à nossa redação Um de 0-0, dia, tem que vir, então, acho bem. com o plantel do Lusitano. Podes crer, vamos. Ruizinho, vamos avançar para o nosso Música Maestro. Bora, vamos a isso. E já sabem, quem está a ver no YouTube fica por aqui. Um abraço a todos, obrigado pela vossa preferência.
Quem está a seguir-nos através do Spotify e do 00.pt e as restantes plataformas poderá ver o Música Mestre Vamos a isso. na íntegra.